Glória a Deus. Leiamos juntos nessa noite, Oséias, capítulo de número 3. Todos juntos. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e 1,5 homer de cevada. E lhe disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Amados, a palavra que hoje nós vamos meditar tem esse tema. Podem ler depois de mim, diga, avivamento tribulacionista. Já nós vamos ver porque esse tema hoje aqui, dentro do livro do profeta Oséias. Glória ao Senhor. Bom, nós lemos o capítulo 3, e o capítulo 3 ele faz parte da introdução deste livro. Esse livro do profeta Oséias tem uma introdução nos seus 3 primeiros capítulos. E depois ele tem um desenvolvimento do capítulo 4 até o capítulo 13 e uma conclusão no capítulo 14. Como chegamos hoje aqui no capítulo 3, então nós vamos encerrar hoje a introdução. Pela graça do Senhor, no próximo sábado, nós vamos entrar no desenvolvimento deste livro do profeta Oséias, que vai do capítulo 4 ao capítulo 13. A introdução, os 3 primeiros capítulos, tem esse título, repitam depois de mim, Prostituição de Israel. Nós precisamos entender uma coisa muito importante, que o povo de Israel, escolhido por Deus lá na antiga aliança, antes da primeira vinda do Senhor Jesus, foi escolhido como um povo para dar testemunho de Deus às nações e demonstrar para as nações da terra como é bendita, como é abençoada a nação cujo Deus é o Senhor. Israel falhou nesse testemunho. Ao invés das nações quererem ser como Israel, uma nação cujo Deus é o Senhor, aconteceu o contrário. Israel quis ser como as demais nações da terra. Isso é um ensinamento para nós cristãos. Nós estamos no mundo para ser testemunhas de Jesus. Últimas palavras dele antes de subir aos céus, Atos 1:8, sereis minhas testemunhas. Mostrar para o mundo como é abençoada a pessoa que serve o Senhor, a pessoa que pertence ao Senhor, a pessoa que foi alcançada por tão grande salvação. Só que a maioria dos crentes estão cometendo o mesmo erro, o mesmo pecado de Israel. Ao invés de dar testemunho de Cristo ao mundo, os crentes estão se mundanizando,
se tornando como os mundanos. Ao invés de os mundanos quererem ser cristãos por causa dos crentes, são os crentes que estão querendo ser mundanos como os mundanos. E isso diante de Deus é semelhante ao pecado de prostituição. Esse é o significado desse título, a prostituição de Israel. E para Deus mandar um recado forte para Israel, Ele levantou o profeta Oséias e mandou o profeta Oséias se unir em casamento com duas prostitutas. Gomer, nos 2 primeiros capítulos, e uma terceira mulher de uma segunda mulher de prostituições aqui nesse 3º capítulo. Por que Deus mandou Oséias fazer isso? Casar-se com uma prostituta, para dar esse recado para a nação de Israel. Oséias era um representante de Deus, e as prostitutas, as duas prostitutas, eram representantes de Israel. Gomer foi uma representante do Israel do norte, o reino do norte, que ficou com o nome de Israel. E a terceira prostituta, a segunda, sei que eu estou com terceira na minha cabeça, a segunda prostituta, aqui por causa do capítulo 3, no capítulo 3, representa o reino do sul, na época que era o reino de Judá. Toda a nação de Israel, diante da qual Deus fez tremendos milagres inéditos na história, que viram grandes livramentos de Deus, viram grandes manifestações do poder de Deus, mesmo vendo tudo isso, abandonaram a Deus para adorar deuses estranhos, para adorar ídolos falsos. Por isso, amados, que ver milagres, ver curas, ou até receber milagres, receber curas, não garante nada. O que mantém as pessoas unidas a Deus é a sua palavra. Os crentes de hoje estão prostituindo porque tiraram a palavra. Eles querem só um Deus de milagres, eles querem só um Deus de curas, mas eles não querem um Deus de palavra. Jesus não disse: conhecereis a cura e a cura vos libertará. Jesus não disse: conhecereis milagres e os milagres vos libertarão. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sem a verdade, com milagre e tudo estão presos. Olha o milagre que Jesus fez nos 10 leprosos, mas só um deles se voltou para Jesus. Os outros 9, a maioria dos 10, representa a maioria dos crentes que só querem a cura, só querem os milagres, mas eles não querem Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Aqueles 9 leprosos, eles estavam indo para o inferno com lepra, e depois eles foram para o inferno sem lepra. Cura não é sinal de salvação, milagre não é sinal de salvação. Quem opera a salvação é a palavra. É a palavra de Deus que opera, que faz o maior milagre na nossa vida, a salvação, que opera a maior cura na nossa vida, a cura da pior doença que nós pegamos, que é o pecado. É a palavra de Deus. Jesus não disse assim, vós estáis limpos porque eu curei vocês. Vós estáis limpos porque eu fiz milagres na vida de vocês. Não, vós estáis limpos pela palavra que eu tenho falado a vocês. Curas e milagres não purificam, é a palavra
que purifica. Jesus não orou assim: Pai, santifica-os por meio das curas, santifica-os por meio dos milagres. Não. João 17:17, Jesus orou: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra que é o instrumento de santificação. Muita gente que viu milagres e curas, que recebeu milagres e curas, já morreu e está no inferno. Porque apesar de ter visto milagres e curas durante a sua vida, apesar de ter até recebido milagres e curas na sua vida, não receberam a palavra, não quiseram a palavra, rejeitaram a palavra. E através do profeta Oséias, nós vamos ver aqui no próximo sábado, Deus não disse assim, ó: o meu povo está sendo destruído porque está faltando curas, porque está faltando milagres. Não, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus. A maioria dos crentes de hoje rejeitam o conhecimento, mas eles querem as curas, eles querem os milagres, eles querem as bênçãos de Deus, mas eles não querem o conhecimento da palavra de Deus. Para a palavra de Deus eles têm preguiça, e eles até difamam a palavra de Deus, usando um texto fora de contexto, para dizer que a letra mata. A palavra de Deus não mata, essa letra que mata aí não é palavra de Deus. A palavra de Deus dá vida, e vida com abundância. Por isso Pedro disse para Jesus: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens letra que mata? Não, só tu tens palavras de vida eterna. E aqui estão essas palavras aqui. Essa é a palavra de Deus, que dá vida eterna. Os crentes que vão para o céu, eles têm um perfil na Bíblia. É o perfil do Salmo número 1. São aquelas pessoas que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores e não se assentam à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei meditam de dia e de noite. Aí Deus opera na vida deles, transformando-os em verdadeiros homens espirituais, mulheres espirituais, comparados a uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. Os ímpios não são assim. E tem muito crente ímpio hoje. Eles são como a palha levada pelo vento. Ah, está soprando para aquele lado, vamos para lá. Estão dizendo que tem alguém ali fazendo milagres, vamos para lá. Está tendo alguma coisa especial ali, vamos para lá. Isso é a palha levada pelo vento. Como Paulo disse em Efésios 4, levados como crianças, meninos, levados em redor por todo vento de doutrina, segundo a malignidade dos homens. São como a palha levada pelo vento. Por isso, não prevalecerão na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A maioria do povo, na antiga aliança e na nova aliança, que era para ser a esposa de Deus, e agora na nova aliança, a noiva do Cordeiro, a esposa de Cristo, a maioria desse povo está prostituindo com os ídolos e amantes e prazeres do mundo, e não tem prazer na palavra do noivo, na palavra do esposo, na palavra de Deus. Por isso a prostituição de Israel é hoje também
a prostituição da igreja, a começar de pastores poderosos, que fizeram igrejas imensas e luxuosas e ricas de bens materiais, mas pobres de palavra de Deus, porque essa igreja é Laodiceia. Jesus está fora dela. Igreja que abandonou Jesus em nome da prosperidade material no mundo, e não da prosperidade espiritual daqueles que vão para o céu. Portanto, isso é algo tremendamente sério e grave. Então é assim que nós encerramos essa introdução de Oséias. Esses 3 capítulos, como eu falei, estão divididos assim: capítulos 1 e 2, diga Gomer, foi o nome da primeira prostituta com a qual Oséias teve que se casar. E o capítulo 3 que nós lemos hoje, diga outra mulher, que não tem o nome dela aqui, ele se casou com uma outra mulher de prostituições. Desses 5 versículos do capítulo 3, pequenininho, eu trouxe para vocês hoje aqui, pela graça de Deus, o versículo 5, onde Deus falou assim acerca de Israel: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Repitam. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra que Deus falou através do profeta Oséias, séculos antes de Cristo, da primeira vinda de Jesus, apesar de ser uma palavra tão antiga, ela é uma profecia apontando para algo que está à nossa frente, que vai acontecer lá nos 7 anos da grande tribulação, profetizados no Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, os irmãos que estão acostumados a todo início do ano a gente trabalhar aqui o Apocalipse. O Apocalipse, o livro Apocalipse, o maior conteúdo do Apocalipse, que tem 22 capítulos, a maioria desses 22 capítulos do Apocalipse é uma profecia do que vai acontecer nestes que são chamados 7 anos de grande tribulação. Por que grande tribulação? Porque todo o tempo da história da humanidade é tempo de tribulação por causa do pecado do homem. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o pecado da humanidade gera uma história humana atribulada. Tribulações tem em todo tempo, aflições em todo tempo, e Jesus mesmo disse isso: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo é sempre, a história da humanidade na terra é uma história atribulada, sempre tem tribulações. Mas a palavra de Deus declara, e o próprio Jesus declara, que a tribulação daqueles dias, daqueles 7 anos de grande tribulação que virão, é uma tribulação inédita, de tão grande que ela é incomparável à tribulação de qualquer época. A palavra de Deus diz que a humanidade que estiver na terra durante a grande tribulação vai experimentar uma tribulação que nunca antes a humanidade
experimentou. A humanidade experimenta tribulação, mas as pessoas que entrarem para a grande tribulação vão experimentar grande tribulação. Uma tribulação inédita que a humanidade nunca experimentou antes. E essa grande tribulação, repleta de acontecimentos terríveis, de eventos terríveis que vão acontecer, também tem um evento extremamente glorioso, profetizado no capítulo 7 de Apocalipse. Depois você leia em sua casa, só o capítulo 7. O capítulo 7 de Apocalipse profetiza para os 7 anos de grande tribulação o maior avivamento do cristianismo na face da terra. Haverá durante a grande tribulação, época de tribulação, época de grande sofrimento. Em meio a tudo isso, Deus vai operar um grandioso avivamento sobre a face da terra. Por isso o nosso título, Avivamento Tribulacionista. Essa palavra aqui, essa palavra de Oséias 3:5, depois eu volto nesse slide, está escrito o que vai acontecer na grande tribulação. Os filhos de Israel, a nação de Israel, tornarão e buscarão o Senhor, porque agora eles estão rejeitando o Senhor. Israel tem 21 séculos que está rejeitando o Senhor. O Senhor enviou o seu filho e eles não o aceitaram. Eles o mataram, eles o crucificaram. E eles são responsáveis por existir hoje na nossa língua o verbo judiar ou o substantivo judiação. Judiação ou judiar é um substantivo e um verbo que nós temos hoje, referindo-se ao que os judeus fizeram com o Filho de Deus. Eles fizeram uma judiação. Eles judiaram, ao invés de amarem Jesus, eles odiaram Jesus, eles judiaram de Jesus. Por isso que nasceu o verbo judiar e o substantivo judiação. Que judiação! Israel não aceitou Jesus. Quem não aceita Jesus tem salvação? A salvação está em Jesus. Quem não tem Jesus não tem salvação. Durante todos esses séculos, esses 21 séculos, isso aqui nunca aconteceu, ó. Tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor? Eles não buscam o Senhor. Eles continuam pensando nas sinagogas judaicas espalhadas pelo mundo, que estão servindo o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas renegam Jesus. E não sabem que ao renegar o Filho, eles também não têm o Pai. E não têm o Espírito Santo. Tudo que eles têm é uma religião anticristã. Uma religião, portanto, sem Deus, sem Cristo e, portanto, sem salvação. Eles só vão tornar ao Senhor e buscar o Senhor no avivamento profetizado na grande tribulação. E eles tornarão e buscarão a Davi, seu rei. Esse Davi aí não é o rei Davi, mas aquele rei profetizado na pessoa de Davi. Esse Davi ali é Jesus. Esses judeus que se converterão no avivamento da grande tribulação, tornarão e buscarão a Davi, seu rei, tornarão e buscarão Jesus, o seu rei, o mais proeminente descendente de Davi, Jesus, seu rei. E por isso que diz, quando que será isso? Nos últimos dias. E nesse avivamento eles virão tremendo
e se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Essa é uma profecia, Oséias 3:5, uma profecia reanunciada bem depois, milênios depois de Oséias, em Apocalipse capítulo 7. Então, esse avivamento tribulacionista tem alguns elementos importantes para vocês. Primeiro, esse avivamento que vai acontecer na grande tribulação, ele tem um aspecto geral. Então diga aí, aspecto geral do avivamento tribulacionista. Qual é esse aspecto geral? É que dentro da grande tribulação, está escrito em Apocalipse capítulo 7, que um número incontável, incalculável de pessoas, de todas as nações da terra, inclusive do Brasil, se converterão ao Senhor. A marca de um avivamento é conversões em massa. E nunca na história, desde que Jesus veio, um tanto de gente como esse vai se converter. Mas na grande tribulação vai acontecer. Com toda a tribulação acontecendo na terra, com o reinado do anticristo instalado na terra, maior é Deus que vai operar esse avivamento, e milhares de pessoas serão salvas dentro da grande tribulação, pessoas de todas as nações da terra. Por isso que esse é o aspecto geral. Geral aqui, todas as nações. Um grande número de pessoas de todas as nações da terra se converterão a Cristo Jesus. Glória a Deus. Se quiser ver esse avivamento, é só ficar para a grande tribulação. Então, agora, tem um aspecto particular, tá? Diga aí, depois de mim, aspecto particular do avivamento tribulacionista. O aspecto particular do avivamento que está profetizado em Apocalipse 7 é a conversão de um número determinado de judeus, de israelenses, de pessoas das 12 tribos, pessoas descendentes das 12 tribos de Israel, e lá tem um número que de cada tribo 12.000 israelenses vão ser convertidos, perfazendo um total de 144.000 judeus, 144.000 israelenses na grande tribulação vão se converter ao Senhor. Esse número aí pode ser considerado um número simbólico, não um número exato. Ele pode ser considerado um número simbólico. Não sabemos exatamente quantos, mas fato inédito na história do cristianismo é um grande número de judeus sendo convertidos a Cristo, coisa que não aconteceu desde o primeiro século, nem com a vinda de Jesus, nem com a vinda do Espírito Santo, tanto judeu assim se converteu. Pelo contrário, os judeus se tornaram, nesses 21 séculos de cristianismo, os judeus se tornaram o povo mais endurecido, mais fechado para o Evangelho de Cristo, mais contra Cristo, o povo mais contra Cristo que existe na face da terra. É muito séria a situação dos judeus. Por que que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu? Por que esse endurecimento milenar de Israel? Então o próximo título aqui, leiam depois de mim. Propósito do endurecimento milenar de Israel contra Cristo. Leiam.
por que o povo de Israel se endureceu com a primeira vinda de Jesus. Está até escrito assim que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Por que Israel se endureceu tanto assim? Porque Deus tinha um grande propósito com esse endurecimento. Deus tinha um propósito com esse endurecimento milenar de Israel. Por quê? Se Israel não se endurecesse, sabe o que Israel ia fazer? O que tinha feito, o mesmo erro que tinha feito na antiga aliança. Se Israel aceitasse Jesus, eles iam declarar para todas as nações da terra que Jesus era só deles. Que Jesus era só deles. Foi o que eles fizeram na antiga aliança, que Deus era só para eles. E eles rejeitavam as outras nações da terra, chamando as outras nações da terra de gentios. Gentios é algo pejorativo, tá? É algo difamador. É a mesma coisa que gentinha, ou então gentalha. Lembra desse negócio de gentalha? Gentalha. É assim que Israel trata o povo de Israel. Até hoje é um povo tremendamente xenofóbico. Eles não gostam de pessoas de outras nações. Eles repudiam pessoas de outras nações. Eles só aceitam pessoas de outras nações ir lá para Israel porque elas levam dólares. Elas levam dinheiro que os enriquece. O turismo religioso que acontece em Israel enriquece a nação, tá? Enriquece a nação, e por isso é uma nação que tem um altíssimo investimento bélico, altíssimo investimento em armas de guerra. É a nação de Israel. E sabe quem pagou essas armas? O povo que foi lá dizendo que estava visitando a Terra Santa. Eles estavam levando para eles recursos para eles se armarem até os dentes contra qualquer nação da terra. Tem gente que pensa, eu vou para a Terra Santa. Não, mas a Terra Santa que nós estamos indo é o céu, a Nova Jerusalém. Lá é a Terra Santa que nós estamos indo. Se Israel não tivesse se endurecido, eles iam cometer esse erro que cometeram na antiga aliança. Porque quando Deus começou a fundar a nação de Israel na antiga aliança, Ele não disse para Abraão que ia fazer dele uma grande nação e que só essa nação seria povo de Deus. Quando Deus chamou Abraão em Gênesis capítulo 12, Deus disse para Abraão, em ti, Abraão, serão benditas, serão abençoadas todas as nações da terra. Mas ao invés de abençoar as nações da terra, Israel quis fechar Deus só para ele. E até profetas como Jonas, vocês conhecem a história de Jonas? Até o profeta como Jonas, que foi chamado por Deus para ir pregar o arrependimento na Assíria, em Nínive, numa nação que não era do povo de Deus, Jonas não quis ir, por isso que Jonas tentou fugir. Por que Jonas tentou fugir? Porque ele era xenofóbico. Ele queria, não, mas eu quero ser um profeta aqui em Israel, na minha nação, porque essa aqui que é de Deus. Por que eu vou pregar para uma nação de gentios? Eu não quero ficar com esses gentios. E o judaísmo criou leis que não existiam nem na Torá do Antigo Testamento. Leis que, quando o judaísmo foi estabelecido como religião, nos 400 anos antes de Cristo, eles criaram, como por exemplo, não ter nenhum contato com pessoas de outra nação.
não entrar na casa delas, não comer com elas, não recebê-las em sua casa. E se andou no mercado ou na rua, na praça, e teve algum contato com alguém de outra nação, quando chegasse em casa, tinha que tomar 7 banhos. Era um banho, não, eram 7 banhos. Esses 7 banhos eram lavagens cerimoniais, chamadas de abluções. É por isso que todo judeu tinha na casa deles 7 talhas de água. Lembra quando Jesus foi em Caná da Galileia e que ele transformou as 7 talhas cheias de água em vinho? Por que tinha 7 talhas naquela casa? Todos os judeus tinham 7 talhas, 7 tonéis de água na sua casa, para tomar 7 banhos quando chegasse em casa, se teve contato com gente de outra nação. Se Deus não tivesse endurecido o povo de Israel para Cristo, eles teriam recebido Jesus e guardado e fechado Jesus só para eles. Mas Jesus não veio só para eles. Jesus veio para que todas as nações da terra fossem evangelizadas. No final dos evangelhos, Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vocês vão ser minhas testemunhas, não só aqui em Israel, não, mas até aos confins da terra. Mateus 28, fazei discípulos, não apenas aqui de Israel, fazei discípulos de todas as nações da terra. Quando o apóstolo Paulo foi convertido, e disse assim para os judeus: olha, em primeiro lugar era vocês que deveriam receber Jesus, receber essa palavra, mas como vocês estão endurecidos, eu vou pregar para os gentios. Pronto, foi suficiente para eles quererem matar Paulo, porque ele falou que ia pregar para os gentios, pregar para pessoas de outras nações. Então o propósito do endurecimento milenar de Israel é que os eleitos de Deus, de todas as nações da terra, sejam convertidos a Cristo. Então Deus endureceu para que entrem as nações, os gentios, entrem na presença de Deus por meio de Jesus Cristo, como Salvador. É por isso que os judeus continuam sendo ainda o povo mais endurecido para o Evangelho. Durante todos esses milênios, esses 3 milênios de cristianismo, sempre teve conversão de judeus, mas um aqui, outro ali. Um aqui, outro ali. Nunca conversão de judeus em massa. Porque Deus tem um propósito com esse endurecimento. Mas esse endurecimento vai acabar na grande tribulação, no avivamento tribulacionista. Vai ser trocado por uma abertura. Então leia depois de mim: propósito da abertura tribulacionista de Israel ao Evangelho de Cristo. Está grande? Leia aí. Aleluia. Na grande tribulação, no avivamento da grande tribulação, no avivamento profetizado no capítulo 7 de Apocalipse, o povo de Israel, há milênios endurecido ao Evangelho, serão abertos ao Evangelho. Deus vai tirar deles o endurecimento e Deus vai operar neles uma abertura tão tremenda, que é essa abertura, e é por isso que o Apocalipse 7 começa falando dos 144 mil selados por Deus, os 144 mil judeus das 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo,
sendo convertidos a Cristo, se voltando para Deus, se voltando para o seu rei, o descendente de Davi, que é Jesus. Isso vai produzir durante os 7 anos de grande tribulação uma liberação tal de poder de Deus na face da terra, que é o que vai causar aquele aspecto geral, a conversão de milhares de pessoas de todas as nações da terra, dentro da grande tribulação. Glória a Deus. Portanto, não acreditem em heresias que pregam por aí. Por exemplo, né, depois do avivamento pentecostal, as igrejas pentecostais e neopentecostais, os pregadores pentecostais e neopentecostais, eles dizem que durante a grande tribulação, o Espírito Santo será retirado da terra. Isso é mentira. O Espírito Santo é Deus, com o Pai e o Filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus, e Deus é, diga, onipresente. Não pode existir ausência de Deus em nenhum lugar. Tirar o Espírito Santo da terra seria tirar Deus da terra. Deus não pode ser tirado de nenhum lugar, porque se ele fosse tirado de algum lugar, aquele lugar ia ter ausência de Deus. Não tem ausência de Deus em lugar nenhum, irmãos. Nem no inferno e nem no lago de fogo e de enxofre. No inferno e no lago de fogo e de enxofre, os condenados não terão ausência de Deus, quem dera eles tivessem. Eles vão ter a presença de Deus exercendo sobre eles durante toda a eternidade a sua justa ira, condenando-os por causa do seu pecado sem conversão. O Espírito Santo não é tirado da terra. O que resiste o anticristo e que será tirado da terra para que o anticristo se manifeste nos 7 anos da grande tribulação é o remanescente fiel. São aqueles que Jesus chamou de os poucos escolhidos. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Quando Deus tirar os seus escolhidos, como Jesus disse em Mateus 24, Deus enviará os seus anjos para trazer os seus escolhidos de toda a face da terra. Aí então, quem ficar vai experimentar aí a grande tribulação, porque Deus tirou aqueles que estavam resistindo. Os escolhidos na face da terra hoje resistem o diabo, obedecendo a palavra que diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. São os que resistem o diabo na oração, na palavra, na meditação da palavra, na congregação, onde são alimentados e fortalecidos na palavra, praticando a palavra, vivendo a palavra, obedecendo a palavra. É assim que nós resistimos o diabo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. É obedecendo a Deus, obedecendo a palavra, sujeitai-vos a Deus, mas resistir o diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Hoje nós não estamos vivendo o tempo de avivamento. Tem falsos avivamentos por aí acontecendo, que vieram da virada do século, que foi também virada de milênio, do ano 2000 para frente. Tem falsos avivamentos. Como você distingue um falso avivamento de um verdadeiro avivamento? Falsos avivamentos fazem as pessoas ficarem místicas, sincréticas, sentimentalistas, emocionadas, mas não trazem essas pessoas para a palavra. Elas viram religiosos sem palavra. Verdadeiro avivamento traz pessoas para a palavra.
Olha o que aconteceu no dia de Pentecostes. Eles que foram batizados com o Espírito Santo, eles não somente falaram em outras línguas, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus que os apóstolos ensinavam para eles todos os dias. O verdadeiro avivamento traz para a palavra. Falsos avivamentos não trazem para a palavra. Fica só esse tanto de gente aí chorando, e gente falando assim: a unção foi tanta que eu chorei. Se unção for choro, o lago de fogo e de enxofre será o lugar mais ungido da eternidade. Se unção for choro, no céu não vai ter unção, porque no céu toda lágrima será enxugada dos olhos. Unção é conhecimento. Estar ungido pelo conhecimento de Deus, da sua palavra. Palavra que opera em nossas vidas o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento, ele sempre permanece com sua chama acesa, mesmo quando não tem avivamento na terra. O coração dos eleitos de Deus permanece em avivamento, porque eles permanecem em oração, eles permanecem na meditação da palavra, eles permanecem na congregação, eles permanecem se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder.